tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de janeiro de 2012, sábado. O verbete é de número 2170, 6 páginas, 49 logias e 13 máximos. Eu quero lembrar que nós estamos online, depois de 2 dias fora do ar. O tema é holopensene midiático. A especialidade é holopensenologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana jornalista, professora Denise. Ela é a nossa jornalista sênior, é das mais antigas aqui da história nossa. Talvez é a sênior, é a decana. Você acha que é a decana do meu povo aí de jornalista profissional. Que você está na profissão, não deixou, não saiu daqui. Você é o monumento do jornalismo para nós. Então, ela é veterana, sabe tudo. Então, cuidado com essas 6 páginas, porque qualquer coisa, ela derriça madeira em vocês, tá certo? Definição. O holopensene midiático é um ambiente intrafísico, ou atmosfera pensênica, instalada a partir de informações difundidas por aparatos da mídia, seja na comunicação impressa, eletrônica ou digital, fixadora de padrões, quanto a comportamentos e atitudes, em geral, suscetíveis à mimetização. A fixação holopensênica é provocada por fotos e filmes. A anomia autopensênica. O papel da mídia na formação de opinião. A função social do jornalismo e da publicidade. O discurso midiático vazio. O discurso midiático persuasivo, as comoções sociais causadas pela morte de celebridades, o ímpeto de violência provocado pelo jornalismo policialesco sensacionalista, a fuga da realidade, a cultura da mídia sobrepondo-se à cultura familiar, o consumismo gerado pela publicidade, a formação do pensamento único, a monovisão, o acriticismo, a fixação diária pelo YouTube, a dependência do Facebook, a mania de tuitar, a mídia enquanto versão high-tech do pão e circo romano. Por aí eu li apenas um trecho, a fatologia tem mais de 20 linhas. Os acoplamentos originados a partir de padrões evocados em filmes, notícias e livros. As assimilações antipáticas desnecessárias. A prontidão para assistir às consciências doentias evocadas. A preponderância do Kajo Chakra nas interações com filmes e novelas. A sustentabilidade do gabarito ortopensênico pessoal. Vocês veem que tem muita coisa para a gente estudar, transcendente aqui, com a visão mais avançada da professora Denise do jornalismo. Na argumentologia, eu chamo a atenção para os 50 exemplos de categorias de holopensene desencadeados pela mídia. Está na taxologia. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos categoria de comunicação, ferramenta de comunicação, holopensene criativo, nutrição informacional e sintonia holopensênica. Frase enfática. É fundamental o senso crítico da consim preponderar sobre o holopensene midiático, a fim de se evitar manipulações ou autocorrupções desencadeadas pela indústria da comunicação. Você percebe a influência do holopensene midiático? Já se perguntou qual postura adota mediante as informações difundidas pela mídia, seja publicitária ou jornalística? A filmografia tem indicação de 2 filmes. A bibliografia específica tem 2 fontes. E a webgrafia tem 3 fontes. Agora, a mega análise aqui. São 20 itens que nós destacamos. Holopensenologia, mídia, informação, publicidade, propaganda,
jornalismo, telecomunicação, divulgação, transmissão, imprensa, comunicologia, grafopensenologia, intrafisicologia, infocomunicologia, sociologia, veiculação, difusão, televisão, entretenimento e indústria. Aqui tem um resumo dessa condição geral de tudo sobre o processo midiático. Agora aqui, as interrogações ou os questionamentos do dia. Tem alguns aqui que são dos dias anteriores que foram repetidos hoje. Fiz os cursos de ECP1 e ECP2 há algum tempo. Quando fui ao Rio de Janeiro para o segundo curso, esperava muito encontrá-lo, mas exatamente naquele ano o senhor deixara de ministrá-lo. Voltei com a pergunta que desejava fazer e continua sem resposta até hoje. Por que não sinto as minhas energias? Conheço todas as técnicas a aplicar, passei toda a minha vida tentando alcançar formas mais objetivas de ajudar as pessoas, desejar praticar a TENEC, mas como? Se o primeiro passo a ser dado seria eu sentir as energias para trabalhar a partir delas. O senhor teria alguma orientação a me dar? Se fosse até Foz do Iguaçu e conversasse pessoalmente, isso facilitaria a resposta? Ou simplesmente me conformo e aceito o fato de que não posso ajudar no âmbito físico? Não, você não deve julgar a toalha. Qualquer coisa apareça aí que eu vou te dar uma geral. Agora, seu caso é um problema personalíssimo, é seu mesmo. Isso é alto assédio. A gente dá um jeito. Tudo é possível. Você vindo aqui, eu faço um arco voltaico em você e aí eu posso te dar o meu diagnóstico. Qual que é a causa exatinha do problema que eu acho? Agora, isso é minha opinião, né? Eu não sou infalível, eu faço força. Há uns dias o senhor comentou sobre a cariação que sofreu de seus colegas, inferindo em sua postura que era excessivamente rígida consigo mesmo. Já ouvi isso a meu respeito e me fez pensar. Gostaria de ouvir mais a respeito, considerando que o excesso de rigidez pode representar um desequilíbrio entre empenho mental e desequilíbrio psicossomático, causa de muitas descompensações. Penso que a pessoa e o grupo que me disse isso também poderia estar buscando a cumpliciamente para a sua condição lânguida, lânguida aqui seria mais anômica, não é isso? Diante da evolução consciencial, já que a sua postura por si só poderia representar uma crítica diante do que os outros faziam. E era mesmo. Tudo era rapaz naquela ocasião. E moças. Esse ponto médio entre rigor, disciplina e equilíbrio ainda me parece turvo. O senhor poderia tentar esclarecer? Sim. O meu caso é o seguinte, isso aconteceu quando eu tinha 14 para 15 anos. E eles me colocaram na presidência da União da Mocidade Espírita de Uberaba. Era uma instituição de jovens, mas muito poderosa. Para vocês terem uma ideia, tem um lar espírita, tinha uma orquestra com canto, etc., tal, quer dizer, um coro, e vários departamentos. E eles me colocaram, eu, rapaz, como presidente da União. Agora, eles viram que eu era um cara rigorosamente organizado, disciplinado, mais do que o militar, mais do que você, sabe, chefe? Então, com isso, eles ficavam danados da vida porque eu não participava dos folguedos, do Uberaba Tênis Clube, de todas as coisas, atrações, envolvimentos, de tentações que havia no Uberaba Tênis Clube. O Uberaba Tênis Clube naquela ocasião era um quarteirão inteiro, um clube. Tinha tudo que se pensar na época. Outra coisa, tinha gente também que era campeão de natação lá dentro e tudo mais. Então, eles ficavam danados da vida comigo porque as moças queriam que eu participasse. E eu não. Além do meu processo lá, que eles conheciam, que era a presidência da União da Mocidade, eu estudava e trabalhava na universidade. Presta atenção, lá no educandário. Então, eu tinha 3 grandes funções na história. Estudar, trabalhar e dirigir a presidência lá. Agora,
Eles tinham razão até um certo ponto, mas isso eu tinha meus 15, 16 anos, 14 anos por aí. Agora o que se passa? Isso me deu na cabeça mais tarde, porque eu me senti tão cheio de mim e dono da pelota por cima da carne seca, que aos 28 anos eu tive infarto do miocárdio, por quê? Estava com workaholic, eu trabalhava demais. Isso foi quando eu estava terminando meu curso de medicina. Foi praticamente o dobro da minha idade. Naquela ocasião eu tinha uns 14 para 15 anos, depois eu tinha 28. E foi aí que me deu o infarto. E eu cheguei à conclusão que o infarto era o workaholism. E a junta médica que analisou meu infarto falou para mim, ou você muda ou você vai viver mais 5 anos. Se você mudar, é capaz de você viver mais uns 10. Porque a ideia deles é o seguinte, um cara com 28 anos que tem infarto, ele tem outros infartos e morre logo. Isso é uma tendência generalizada. Agora, o que se passa? Em vista disso, o que eu fiz? Se é para eu me organizar, eu vou colocar a organização sob a organização, que é o que faltou para mim. Com isso, algum tempo depois eu senti que eu estava bem, que não tinha mais nada no coração. E falei com eles, não, eu não vou ter mais infarto, não tem mais nada. Agora, veja, agora recentemente, depois dos meus 70 anos, tem aparelhos aí, eles mediram e viram, olharam tudo no meu coração e viram a emenda. Onde é que teve um infarto e que a gente consertou aquilo. Esse conserto foi feito algumas semanas depois do meu infarto. Eu fiz com energia o negócio. Agora, a partir daquilo, segui a opinião deles. Então, a primeira coisa, não podia ficar lá em Uberaba. De 3 em 3 meses eu tinha que viajar. Por quê? Era gente demais, todo mundo em cima de mim, aquela loucura toda. E naquela ocasião já tinha um consultório, clínica gratuita. Era uma multidão todo dia. Uma loucura aquilo tudo. Agora, então, eu de 3 em 3 meses viajava. E o Chico gostava demais disso, porque ele queria também viajar. Então, com o passar do tempo, eu comprei até um apartamento no Rio, para ficar mais fácil a situação, tudo isso, lá em Ipanema, tudo, para acertar. E outra coisa, hoje eu estou chegando agora aos 80, quer dizer, octogenário, não tive mais infarto nenhum, mas peguei uma coisa. Eu tenho hipertensão desde 1960 para cá. Agora são 52 anos de hipertensão. A minha mãe teve hipertensão. O meu negócio é hereditário. A minha tendência para isso. De modo que eu estou explicando para você, queria saber o que se passa. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu sigo aquela orientação, porque nessa ocasião eles falaram assim, isso não é para você, isso não é para você. Então, eu coloquei lá isso não é para mim. Então, tudo que vinha, que era excessivo, eu falava, não é para mim. Agora, continuei com a minha organização, a minha disciplina. E depois do infarto, eu mudei minha vida. Então, hoje eu tenho tudo organizado, mas sem excesso. Olha bem, porque o corpo não me aguenta. A maior prova é essa, o meu corpo não me aguentou, com tudo quanto é macrosoma, organização, domínio de energia, parapsiquismo, ele não me aguenta. Agora, que o processo de macrosoma deve ter influído nisso, eu também assino embaixo, eu acho que foi. É tanto que é muito esquisito o meu corpo. Eu pego o negócio, eu jogo energia, daí a pouco aquilo some. Na pele, um monte de coisa assim, é esquisito demais. A situação de regeneração disso aí. Entendeu como é que é? Outra aqui. Gostaria de começar a fazer TENEPS e estou me organizando para isso. Alguma vez o professor Pedro, ele não está aí hoje, comentou a maneira de como se organizou para ser professor de Conscienciologia e estudar medicina. No meu caso, dependendo do dia, devo ficar o turno completo e algumas vezes até dormir no hospital. Gostaria de saber de que modo isso interfere na TENEPS e se só é para veteranos, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que posso me organizar intrafisicamente, mas ignoro como o FAT não está ainda na fase executiva, repercute na instalação e fixação da TENEPS. Olha, eu vou deixar isso aqui de lado. Se o Pedro chegar aí, eu passo para ele responder pessoalmente. Ele não cobra nada pela consulta. Aqui um outro. O senhor sempre comenta a importância da interassistência no pé de meia na vida intrafísica. Sou psiquiatra e acabo atendendo muitas pessoas mais pobres por um valor bem mais barato e até gratuitamente. O que priorizar?
Eu acho que você deve fazer as duas coisas. Você pode ter um consultório que você cobre e um consultório que seja gratuito. Aí depende de onde você vai trabalhar. Agora, tudo é preciso de ver, né? O processo profissional, etc. Tal. Lembre-se, o problema de fazer uma clínica gratuita cria problema com a medicina. Precisa ter cuidado com isso. Devido a máfia de branco. A máfia de branco, lá em Uberaba, eles quiseram falar, mas depois desistiram de mim. Mas nunca me convidaram para participar de sociedade nenhuma. Uma outra coisa, tinha gente que fazia piada, igual o Mário para mim, né? Ele virou para mim e falou assim: Valdo, já que você faz esses processos todos, você está no futuro e está no passado, por que você não atende seu povo de charrete? Fica bacana, fica bem pitoresco, bem de acordo. Eu falei assim: não, Mário, eu não preciso sair daqui, o povo vem para o meu consultório, aonde eu aparecer a turma chega, as ambulâncias vêm para cá, com maca e tudo quando precisa. E era mesmo, eu tinha uma espécie de hospital de camping, você está entendendo, armado, de guerra. Lá o povo chegava e falava: Valdo, você tem uma praça de guerra aqui? Eu falei assim: sim, a guerra é lá fora, você veio dela, o que é que você tem? Com o desenvolvimento das neurociências, da interação cérebro-máquina e da biotecnologia, será possível aumentar o potencial de comunicação do cérebro com o paracérebro? Não há dúvida, é o que o Nicoleles está fazendo força aí. Seremos capazes de desenvolver tecnologia que nos permita rememorar ou viver em tempo real com mais qualidade, mais alta definição em todos os sentidos? Nossas vivências extrafísicas através do psicossoma e do mental soma? Existirão microchips que, implantados no nosso cérebro, permitirão essa maior comunicação com o paracérebro? Sim, eu já falo nisso, para microchip. O senhor poderia elucidar mais a respeito desse assunto? Não, isso tudo é possível. Agora, o problema todo é o seguinte: a gente tem que dar um jeito de ficar livre cada vez mais das máquinas. Mas a gente não pode falar isso na mídia. Que a mídia precisa ser cada vez mais de máquinas. Então é preciso do Jobs, desse povo todo, e ir aperfeiçoando o que tem. Mas nós, pessoalmente, quem entende do processo parapsíquico, a multidimensionalidade, tem que ficar livre de máquina e começar a dominar as máquinas pela própria energia, a vontade e a intenção. É isso que é importante. Agora aqui, para verbetógrafo, poderia explicar em Fatologia, página 1, quarta linha, o jornalismo marrom? Então, uma boa tarde aí para os tertulianos presentes, os teletertulianos. Então, o jornalismo marrom é aquela prática antiética da divulgação, de apuração de informações. Então, uma postura na qual o profissional não prima por princípios éticos, ele é sensacionalista, então é um antijornalismo. É algo que não se recomenda se fazer, mas é um princípio que muitos jornalistas e muitos meios de comunicação ainda adotam, infelizmente, hoje. Aqui mesmo em Foz havia um que era especialista, né? E exatamente, publicamente ele se julgava mesmo do jornalismo marrom. Exatamente. Agora aqui, na oitava linha, a mídia enquanto versão high-tech do pão e circo romano. O que você pode falar? Exatamente. Eu fiz essa associação de ideias porque a mídia, a partir do momento que você entra em contato com a imagem da televisão, a transmissão do futebol, estou dando alguns exemplos, parece uma arena na qual você esquece dos seus problemas, você esquece de questionamento, então ela promove um efeito entorpecedor na consciência. Então, como se fosse aquela arena romana do pão e circo, da diversão, na qual você acaba esquecendo dos seus compromissos, dos seus questionamentos políticos, da sua criticidade. Então, acaba causando um amortecimento na consciência. Nesse sentido que eu fiz essa analogia, porque é algo presente. Agora aqui, em efeitologia, página 2, primeira linha. Poderia explicar o efeito ricochete da divulgação de informações? Exatamente. A partir do momento que a imprensa, a televisão, o rádio, o jornal emite uma informação, isso tende a tomar uma proporção maior. Então, eu assimilo uma informação,
essa informação eu posso dividir com outras pessoas, então vai causando um efeito extenso. Ela não é um efeito único, ela vai se alargando. Então, nesse sentido, que essa informação vai se difundindo, vai se estendendo, então vai causando um efeito que não fica circunscrito a uma pessoa, a um grupo. Ela tende a ser mais vasta. Gente, eu quero aproveitar que nós tivemos 2 dias fora do ar para agradecer o Antônio Gurgel. Sabe quem é, né? Aquele cara lá, entende? O cãozinho que você arranjou, que é uma obra-prima lá de escultura. Eu quero dizer para você, Antônio, que o cãozinho está lá na entrada lá de casa. Você já viu? Sim. Já cumprimentou ele hoje? Ele está fazendo au-au lá na entrada para defender a nossa casa. Porque não tem ninguém para olhar. E outro também que eu quero agradecer, você, a propósito, você tem muito bom gosto. A escultura é muito bem feita. Se eu tivesse visto aquilo, eu também teria comprado, porque essa é muito bem feita. Depois você vai me dar o endereço no papel, onde é que você arranjou isso, que eu quero ver se tem mais. Sei lá se dá, tem um jardim zoológico, eu quero ver o resto dos bichos. Agora, outra coisa, eu quero agradecer também ao Eduardo Catalano, que é o gerente administrativo das águas correntes, da Fontana Ouro, que me mandou uma série aí de água que eu vou usar com muito amor e carinho, porque eu só tomo água. A única bebida que eu tomo é água mineral, desse jeito. De modo que, vamos ver isso aí. Eu agradeço. E outra coisa, a turma é boa, essa água deles é muito boa. De modo que, pelo menos, a minha consciência está tranquila. Faz 2 dias que isso está pendente para eu falar. Eu não podia deixar. Agora, Arlindo, eu entrego a você a nossa decana do jornalismo, professora Denise Paro. Cuidado com ela, hein? Denise, desde que já... Ele te conhece desde que você apareceu. Desde que ela veio aqui, ela já era jornalista de mão cheia, né? Então, precisa ter cuidado com o que a gente pergunta aqui. Vamos ver. Na paradoxologia, esse segundo paradoxo, liberdade de imprensa, censura. Podia aprofundar, por favor? Na página 3, né? Se discute muito até que ponto existe liberdade de imprensa. Vamos pegar o caso do Brasil. Por exemplo, todo veículo de comunicação, o que você imagina? Eles podem divulgar todos os fatos da maneira como que eles querem? Então, teóricos da comunicação, isso na área mais acadêmica, discutem essa questão porque é uma censura velada. Até que ponto existe liberdade de imprensa? Uma pesquisa, até anotei uns dados aqui, uma pesquisa realizada esse ano no Brasil aponta que 21% dos brasileiros acreditam que não há liberdade de imprensa hoje. Então, a maioria diz que sim. Mas isso é muito questionado porque dentro dos próprios veículos há uma certa linha editorial que você tem que seguir. Então, muitos veículos deixam de publicar notícias, principalmente quando há uma relação não muito saudável com órgãos públicos. Então, isso é muito notório, principalmente na imprensa do interior. Então, se fala em liberdade de imprensa, mas se nós formos fazer uma pesquisa com calma, comparar um jornal impresso com outro jornal impresso da mesma cidade, estou dando um exemplo, aí você vai ver que muitas notícias que saem em um não saem em outro. Então, é bem discutido esse conceito de liberdade de imprensa hoje, no Brasil. A liberdade de imprensa é sempre relativa, né? Mas assim, relativamente o Brasil parece que existe uma liberdade razoável, sei lá. Sim, existe uma liberdade razoável, mas ela não é efetiva. Não é mas até o momento nós estamos melhor do que na Argentina, né? E aí, sim. Eu ia até perguntar isso em seguida sobre a Cristina Kirchner. Recentemente, ela está agora controlando o papel de imprensa. Sim. Ela tem interferido na imprensa já há muito tempo, tem uma briga lá com o Clarim. O que você acha disso, Linda? Essa é uma política que tem sido assim adotada. Hugo Chávez tem feito isso, esses governos de esquerda que estão à frente aí das administrações
daqui da América do Sul têm adotado isso. Então, por um lado, assim, quem apoia o esquerdismo, esse tipo de política, é a favor disso, porque eles dizem que esses grandes grupos empresariais, eles criam até certo ponto um monopólio da comunicação. Então, eles fazem o que eles querem, eles vão crescendo cada vez mais, adquirindo, por exemplo, um grupo empresarial de comunicação, ele tem jornal, ele tem rádio, ele tem TV, e o governo, ele quer, de certa forma, contrapor isso. Então, ele quer acabar com esse poderio, com esse, entre aspas, monopólio, né, que é essa corrente de esquerda que defende isso, acha que é um monopólio, que ameaça a democracia. Mas, assim, enquanto jornalista, agora, eu sou contra qualquer tipo de censura. Então, se essa atitude do governo está ameaçando a liberdade de imprensa, está ameaçando a democracia, não tem como apoiar isso. Agora, se existe, por outro lado, esse monopólio, também há de se questionar e criar leis que regulem e minimizem esse monopólio, né? Essa supremacia de uma empresa de comunicação no país. Isso também não é, de fato, saudável. Então, há dois questionamentos aí. Essa questão de uma empresa se preponderar de vários veículos, isso não é saudável para a democracia, mas, por outro lado, o governo tentando censurar e não dar espaço para a expressão. Então, eu penso assim, qualquer tipo de censura não tem como apoiar. Agora, por último, aqui na politicologia tem a pseudodemocracia. Eu queria que você fizesse um paralelo com a democracia estadunidense, que, como a gente sabe, que lá existe uma pseudodemocracia tendendo até para... Sim, mas eu acho que aqui no Brasil também há uma pseudodemocracia, né? Também, né? Mas parece que a americana... No Brasil nós temos mais liberdade do que lá nos Estados Unidos. Eu digo de uma Está democracia... provado, esse foi o motivo que eu não quis ficar lá. Exatamente. Assim, estou dizendo pseudodemocracia porque, assim, nós temos liberdade, então... Aqui tem Partido Comunista, tem jornais comunistas, lá não existe. Exatamente. Você procura o nosso Eduardo Said falava isso. Em qualquer país do Oriente Médio, inclusive os islâmicos, você acha jornal comunista na rua. Nesse sentido. Nos Estados Unidos não tem parte nenhuma. Nesse sentido. Cadê a democracia deles? Então, onde não tem democracia, mais bravo mesmo, é em ditadura e nos Estados Unidos. Até um certo ponto, lá tem uma ditadura. A maior prova disso foi o senador, não é isso? Com todo o processo de caixa às bruxas, lá, durante a guerra. Agora, como você vê a imprensa americana em relação às grandes corporações, em relação ao próprio judaísmo que se fala aí, que tem um controle da imprensa? Essa questão que eu estou falando da monopolização, da oligopolização da comunicação, nos Estados Unidos é bastante presente. Com o advento da globalização da economia, essa tendência só se reforça. Então, você vê empresas crescendo, empresas comprando outras empresas de comunicação e elas ficam gigantes. Então, hoje, uma empresa de comunicação, ela tem internet, ela tem rádio, tem televisão, tem jornal impresso. Isso nos Estados Unidos cresce cada vez mais. É algo preocupante porque você vai deixar a comunicação concentrada em poucos grupos, onde a tendência é a uniformização dessa informação que é divulgada, a padronização, e você vai diminuir assim a criticidade, o debate, porque não tem pontos de vista diferentes para interagir nesse aspecto aí. Então, obrigado, hein? Ao professor, de que modo o Brasil pode resolver o problema dos milhares de refugiados haitianos que chegam a centenas do Acre e Amazonas, atravessando fronteiras com auxílio de coiotes e lá ficam sem ter destino? Viramos uma espécie de Estados Unidos da América do Sul, sem dúvida. Agora, eu acho que deve acolher o povo e fazer força. O Haiti precisa de assistência e os haitianos também. Tem que fazer a fraternidade de fronteira. Vamos dar um jeito nisso. Quais os critérios que podemos recorrer no dia a dia para a escolha de filmes, a fim de estarmos sempre aproveitando o tempo da melhor forma nos horários de descanso? Olha, eu procuro ver filmes que sejam documentários, filmes históricos que possam clarear aquilo que eu desconheço e filmes, no máximo, dramáticos.
O mais eu não perco mais tempo com isso. Mas olha a minha idade, eu estou com 80 anos, né? Então o negócio é diferente, você tem que ver a sua idade. Então, por exemplo, eu não tenho mais nenhuma, vamos dizer, espaço no micro-universo consciencial para estar vendo desenhinho, para estar vendo ficçãozinha, explosãozinha disso. Eu acho isso tudo de vomitar. Não dá mais. Depois disso tudo, eu que estudei até em Hollywood, não dá mais. Então eu procuro coisa mais séria para ver. Mas isso não quer dizer que eu não veja um filme policial. Vejo. Eu escolho, eu vou lá nas lojas americanas, porque é o lugar aqui que tem mais filmes, e escolho junto com o Pedro, a Cris, etc. Esses dias mesmo eu indiquei um filme policial para ela, que eu queria ver devido a um ator muito bom que tinha lá, que eu queria ver, que era um filme que eu ignorava. E é considerado um filme policial clássico da Fox. Então, eu queria mostrar para ela, para ver os remanescentes da Idade Média, ou seja, do processo medievalesco, do feudalismo e da monarquia. E o filme mostra o personagem com a situação toda que é impressionante. E tem uma das cenas dele que é impressionante. É a hora que eles arranjam lá uma pintura dentro da galeria de arte, e ele falou que aquela pintura era do Rafael. Rafael, você sabe, é um clássico do processo da pintura, aquela coisa seríssima. E a mulher que ele era apaixonado era a cara da pintura. Era a cara dela. Então aquilo é impressionante, o impacto que aquela cena causa no filme. Então eu dei para ela ver, porque ela não conhecia, porque ela está estudando o processo da monarquia. E ela gostou de ver o filme. Agora, esse é um filme policial clássico. Para quem está estudando problema de criminologia, policial, etc., tem que ver esses clássicos. Esse aí é do Hathaway, é fora de série, que é aquele processo é uma espécie, o nome é mais ou menos Oculto nas Sombras. Sabe como é que é? Sobre o processo que é o cara que era perseguido e não sabia de onde vinha a perseguição, o tempo todo. Agora, é muito bem feito o filme, é espetacular em matéria de técnica, muito bem feito. E essa personagem, que é o que eu queria ver, ele é o máximo, né? Um dos grandes de Hollywood, mostrou lá. Agora, ó, esse aqui é para você. Sofremos a influência midiática diariamente através da sua pressão e retroalimentação. Como podemos auxiliar nossa juventude, que está se perdendo pela dependência do Facebook, Orkut, pela mania de tuitar nessa versão high-tech de pão e circo romano? Fatologia séria. Tem que passe a vida através de uma tela, seja de computador ou televisão? Eu acho que aqui tem que passar, talvez, a vida, não sei o que é que está. Isso hoje. Com a internet, nossa responsabilidade aumenta muito, porque hoje, com a internet, nós vivemos na cultura do excesso de informação. Então, há um excesso de informação por todos os lados. Você entra na internet, tem um mar de informações, você pode se perder, porque a internet, a linguagem é por hipertexto. Então, você vai clicando no link e chega em outras páginas, então é uma linha tênue entre a distração, a dispersão e a captação de conteúdo. Então, em relação à juventude, aumenta muito a responsabilidade, porque se você não souber usar a internet, você vai se dispersar, você vai ficar superficial, porque você não vai acessar conteúdos que prezem. A gente vê muito isso assim, nessa faixa etária de 15, 19, até alunos de universidade mesmo, você está dando aula, ele está tweetando o celular. Então, eu acho que nós temos que criar uma cultura, que eu sempre digo, da alfabetização midiática. Na mesma forma que tem a alfabetização econômica, que hoje já está mais incidente entre as crianças, é necessário começar, desde cedo, essa alfabetização midiática. O que significa isso? Como se usa a mídia, como que é uma produção midiática, como que é feita uma edição, uma educação para se usar os aparatos. Eu acho que isso vai ajudar muito o jovem, para não ser dispersivo. Agora, ó, eu recomendo também, quem não queira usar a internet, tem uma saída. Pega o iPad, coloca tudo quanto é jornal lá dentro e vê os jornais.
O negócio é muito mais fácil. Eu tenho feito isso há meses e tem dado resultado, não preciso de ver. Eu não acesso a internet. Os meus amigos que acessam, principalmente Adriano e outros mais aí que acessam para mim. Sim. Agora, o que se passa? Isso aí também me compensa em matéria de notícias, situações, uma opção de coisa. Agora, tem que colocar uma série de jornais e com o tempo você vai vendo o que interessa. Sim. E não deve ser só jornal do Brasil, não. Tem que ser de fora também. Agora aqui outro. O que leva várias consciências a se reunirem em torno de um holopensene midiático nosográfico em favor de um homeostático? Por que em relação à imprensa aparecem poucas pessoas que podem ser consideradas cosmoética? E por qual motivo hoje em dia as notícias são praticamente todas em torno da morte? Isso tudo se deve a Heuerbeck? O que você acha? Olha, eu vou falar até o ponto que eu entendo. Há muitos anos eu escrevi um livro, né? O Homo Sapiens Urbanizado, falando nisso, né? Exatamente. Os fatos estão aí, né? Parece que estão piorando um pouco ultimamente, né? Essa questão da atração pelo nosográfico é afinidade. Então, nós vivemos num planeta que hoje é mais hospital do que escola. Então, as pessoas tendem a se afinizar com a questão nosográfica que prepondera na imprensa. Então, a imprensa é uma contradição, porque ela tem uma função social, mas, ao mesmo tempo, ela é gerida pelo lucro. É uma empresa. Enquanto empresa, ela tem que dar lucro, ela tem que pagar o salário dos funcionários. Para isso, às vezes, ela abre mão assim, de veicular um conteúdo de qualidade, então ela vai ter que baixar o nível, e aí que começa a preponderar esses conteúdos nosográficos, não só no jornalismo, quanto no entretenimento, que são filmes, programas, e aí começa a complicar. E essas consciências que se afinizam com isso, elas vão querer acessar isso mesmo, porque elas estão em sintonia com aquele padrão. Então, a tendência é essa. Se eu tenho um padrão desequilibrado, nosográfico, eu vou querer assistir filmes bélicos, filmes dramáticos, programas policialescos dramáticos. Então, é a lei da afinidade que prepondera aí. Agora, em relação à urbanização, penso que... Aí eu acho que o senhor poderia complementar aí, mas... Não, eu acho, difícil. Um livro que eu escrevi, Homo Sapiens Urbanizado, já faz alguns anos, eu mostro isso tudo. Sim. E tem piorado tudo aquilo que eu falei lá. Que é o que a gente esperava. Agora, o cálculo que eu tinha feito junto com amparadores é que ia até 2075. O negócio ia então vai demorar ainda. Aumentar, mas depois aquilo vai melhorar. Agora aqui, estou voltando a ter contato com a conscienciologia e estou com um impasse com as questões da religião. Não consigo ainda me desligar do modelo, da ideia de Jesus, de Deus. E, embora consiga racionalizar, não consigo me desvincular. É possível continuar na ciência em paralelo com a crença em Deus e Jesus, sem seguir os dogmas da religião? Não sou muito religiosa, eu gostaria que o senhor me esclarecesse a respeito. Não, eu acho que você deve ficar lá com a religião e esquecer da gente. Quanto ao processo de juntar uma coisa com outra, tem aqui esse livro, ó, Deus não é grande, como a religião envenena tudo, Christopher Hitchens. Então, aqui ele diz na página 66, todas as tentativas de conciliar a fé com a ciência e a razão estão condenadas ao fracasso e ao ridículo. E ele mostra por quê. Tem um monte de dados aqui que ele fala sobre isso. Está no livro dele. De modo que é melhor você ficar por lá e esqueça que a gente existe. É o melhor. Esse negócio de colocar uma perna em dois barcos, os dois barcos se afundam e a pessoa também. Uma perna em cada barco, não dá certo. Conosco, ou a pessoa topa ou não topa. É aquilo que a gente fala, topas ou não topas. Se não topas, fica por lá mesmo, é melhor para você está se sentindo melhor, isso te enriquece, você se sente bem. Tem gente que precisa mesmo de remédio, não tem outro jeito. De que modo o verbete de hoje pode explicar que as pessoas gostem do Big Brother Brasil? Um programa sádico que confina seus participantes em uma sala preparada para a tortura psicológica. Anteriormente tem ligação com essa pergunta. A mídia tende a nivelar por baixo. Então, tende a divulgar aquele entretenimento que vai fazer um afago em você, vai fazer você sentar na poltrona, se divertir. Então, o nível de consciências que nós temos hoje no planeta tende a se afinizar com esse tipo de programa.
Então, até por isso que é retroalimentado e está fazendo o sucesso que faz hoje. Porque as pessoas gostam desse tipo de programa, né? Gostam do entretenimento. O entretenimento hoje está tomando uma proporção muito grande na mídia, que são os programas de auditórios, esse programa Big Brother. Então, é a tendência mesmo. Nós percebemos isso pelo nível de telespectadores que nós temos hoje. Eles querem isso. E a mídia atende esse apelo por questões comerciais que eu já comentei aqui. Então, uma coisa vai retroalimentando a outra. A propósito, a tertúlia tem um nível de entretenimento menor. Com certeza. Eu estou só clareando a situação. Sim, o entretenimento até certo ponto. Para você, poderia nos detalhar mais e melhor sobre o efeito devastador da informação superficial da internet na cognição? Efeitologia, página 2, primeira linha. Nossa juventude mal sabe escrever e falar decentemente. Deixará também de ler? É preocupante. A internet, ela começa a ter uma linguagem até própria. E essa linguagem própria, que é o jargão da internet, admite-se erros de português. Então, nós vemos muito, você entra no Facebook, as pessoas escrevem de uma forma errada, em português errado, aí quando você vai ver a justificativa, esse daqui é jargão de internet. Então, isso é algo muito preocupante. O Ministério da Deseducação já está querendo entrar nisso. Inclusive, tem professores falando isso, publicaram um livro aí recentemente e tal. Sim. Então, isso é um perigo mesmo. É um perigo. Agora, o outro. Fale-nos sobre a terapeuticologia, página 5. A terapia para tratar dependentes da internet. Então, como tem um índice grande já de pessoas dependentes da internet, já surgiu uma terapia para minimizar esse efeito da dependência. Então, muitas pessoas... Aquilo que eu falei, a nossa responsabilidade com a internet aumenta. Nós temos que ter mais discernimento, mais lucidez, porque a internet é muito sedutora. Então, se você não tomar conta, você acaba se envolvendo com aquilo. Você acaba tendo mania de entrar todo dia no Facebook, de ficar monitorando o Twitter. Dizem que a internet é uma loura de olhos verdes. Exatamente. Isso é um perigo. Né? Então, já agora, existe... Aqui, a verbetógrafa. O fato da imprensa ser totalmente manipulada em favor da elite dominante infere em que tipo de prisão Grupo Kármica? Olha, então... para vocês. Tá, vamos começar. Acho que... Posso dizer que a imprensa é totalmente manipulada em favor de grupos dominantes também. Não é assim, né? Se fosse, você não estaria lá. Exatamente. Então, há graus de manipulação, isso varia de veículo para veículo, varia de profissional para profissional. Tem profissional que você não deixa entrar num esquema de manipulação desse. Então, eu acho que não dá para ser totalitarista assim, nessa afirmação, né? Tem que ir com mais calma. Agora, o grau de interprisão é óbvio, né? Se você manipula, a tendência, se prejudica alguém, a tendência é que você vai manter essa ligação até interprisão, até esse rastro se limpar, né? Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente o jornalista. O jornalista, nesse ponto, tem que ser muito lúcido com as informações que divulga, com a entrevista que ele faz, porque ele pode criar interprisão, né, dentro da imprensa. Ele tem que ser muito lúcido quanto a isso. Porque, ao invés de você evoluir, você vai só criar rastros aí, grilhões, que vai te segurar. Denise. Então, é muito sério isso. Alô, Denise? Oi. Oi. Quem? Ou mais alguém. Quem é que está falando aí? Bom, vamos lá. Denise, muito bom você ter trazido o tema. O jornalismo, a profissão do jornalista, ela faz interface com muitas áreas. Ela é uma das profissões mais sérias, eu considero, porque ela é uma formadora de opinião, ela é uma voz onde a gente não pode falar, aquele jornalista pode. Por isso que tem o histórico, o científico, o jornalista especializado nos diversos temas. Então, eu vejo, assim, um aspecto muito sério na questão da censura, é o anunciante. É a publicidade. Exatamente. O jornalista ele não tem liberdade, na verdade, porque ele não pode meter o pau no alcoolismo, não é? No etilismo, porque ele está dependendo da marca da cerveja que está sendo anunciada. O Brasil, nesse ponto, está bem atrasado, porque ele ainda não tem uma política e uma legislação de proibição disso. O cigarro a gente conseguiu, mas com a bebida é livre, principalmente a cerveja, que é considerada inofensiva. Então, o jornalista ele não tem liberdade de expressão, essa é a verdade. Então, a gente fala, a imprensa é livre, sim, mas ele tem a liberdade de expressão
atinente à empresa que ele trabalha. Por exemplo, na Record, a TV Record, que é da Igreja Universal, não é possível falar outra coisa. Não se pode meter o pau nessa conversão midiática que tem de manhã, de tarde, de noite. Domingo pela manhã tem 5 ou 6 canais que se dedicam exclusivamente a programas evangélicos, religiosos, de convencimento, de conversão, desse tipo de coisa. Então, eu vejo assim, o jornalista, ainda não existe uma imprensa livre, porque não tem um canal que não tem anunciante de cerveja, corrida de carro, enfim, de uma série de outras práticas sociais que elas são muito pouco criticadas na mídia em geral. E quando o jornalista faz isso, geralmente, o binômio admiração e discordância é o caminho do desemprego, né? Não sei se você concorda, mas a gente vê que o jornalista some. Você vê uma pessoa falando alguma coisa, como que você vê e se posiciona diante dessa realidade? Então, eu queria comentar o seguinte, quanto mais sustentação financeira o veículo tem, mais liberdade ele vai ter. Então, assim, os veículos menores, que têm mais dependência econômica, então eles vão depender mais de verba pública, mais de verba publicitária, então eles vão ficar mais amarrados, e aí é complicado. Então, a empresa que tem mais sustentação financeira, ela fica mais livre para trazer essas informações. Então, até vou citar o caso da RPC TV, o grupo onde eu trabalho, eles fizeram uma série de reportagens muito boas sobre o alcoolismo, agora, o mês passado. Então, assim, aqui lá, eu até, no meu Twitter, né, que eu uso o Twitter, como profissionalmente a gente tem que usar isso. Eu até citei no meu Twitter, elogiei isso, porque essas iniciativas, às vezes não são muito elogiadas, não aparecem muito, passam desapercebidas, até como incentivo para isso, assim, voltar a ser feito. Então, nesse sentido, quanto mais sustentação financeira a empresa tem, mais desvencilhada dos anunciantes ela vai ficar, se ela for séria, né? Então, assim, apesar de nós termos um panorama mais desfavorável, há iniciativas nesse sentido. O próprio Fantástico, ultimamente, trouxe uma série para as pessoas se livrarem da dependência do tabagismo. Então, você vê que muitos telespectadores acompanham, começam a tentar colocar aquilo em prática. Eu conheço uma amiga minha que começou a tentar largar do cigarro depois disso. Então, tem, assim, umas iniciativas nesse sentido. Cigarro mais fácil, porque o cigarro, como ele está banido no mundo inteiro, ele é realmente, o fumante virou uma persona não grata, está mais fácil. Mas com a bebida, por exemplo, para a legislação lá da Copa do Mundo, foi liberada a bebida alcoólica nos estádios de futebol. A imprensa devia ter batido forte nisso, fica assim, estarrecido diante desse quadro. Vai reunir milhões de pessoas que vão, como se diz, encher a cara. Sim, absurdo. E nós vamos ter os hospitais com a estrutura de saúde que a gente tem hoje, entupidos de gente. Depois de uma partida de futebol, por exemplo, em Buenos Aires, isso há anos, hoje deve ser pior, mas assim, dava entrada 400, 450 pessoas nos hospitais das brigas e do excesso de bebida. Então, a gente vê que não tem uma linha de ação para realmente consertar essa situação na base. Que, nesse ponto, principalmente do alcoolismo, a imprensa é muito omissa ainda. Ela é permissiva, né? Ela é bem permissiva. Sim. Aliás, no setor político, que nós vemos de omissão do jornalismo, é demais. E também... Você tem razão, essa questão do anunciante, ele pesa muito, porque, infelizmente, é que eu falei, o jornalismo tem uma função pública, mas ele é uma empresa, e a empresa precisa de dinheiro. E hoje a publicidade sustenta. Então, teria que se criar outro mecanismo. Hoje, com a internet, se tem... O próprio Wikileaks, ele vive de doações. Então, não é um anúncio. Então, ele tem mais liberdade. Me chamou muito a atenção, porque ontem, por exemplo, teve o caso de uma moça grávida que morreu num acidente, e o rapaz que bateu no carro deles, do casal, estava bêbado. E no intervalo tinha um anúncio da cerveja, da Kaiser. Então, cortou e entrou direto. É um absurdo. Você fica assim, vê aquela dicotomia, você fica meio pasmo com essa falta de posicionamento desses canais televisivos, né? Isso é que é admiração, discordância, visando o dinheiro. Agora, Denise, você como a nossa decana de jornalismo, eu posso fazer uma pergunta a você? Claro. Qual a sua opinião sobre a revista Carta Capital atualmente? Atualmente? Não, nós sabemos que as revistas têm um posicionamento aqui no Brasil, né? Por exemplo, a Veja tem um posicionamento contra a esquerda, isso é histórico, notório, ela assume, eu acho que até o ponto bom é assumir isso.
E a Carta Capital, ela publicamente apoiou o governo, a campanha da Dilma, e ela tem essa tendência, assim, de divulgar, assim, ganha ser mais toda favorável. a publicidade do governo. Exatamente. É impressionante, né? Como a Veja tem esse posicionamento mais radical, anti-esquerdista, ela assume que tem... Por isso que o interessante para o leitor ver as duas. O que é que ele quer, né? Que é esquerdista ou anti-esquerdista. Exatamente. Para você se informar, o Inácio Ramonet, que é o editor do Le Monde Diplomatique da França, ele esteve aqui em Foz, fiz uma entrevista com ele e comentou isso. Se informar dá trabalho. Não é você ler uma matéria, assistir uma reportagem de televisão que você vai estar informado. Você tem que se aprofundar. E às vezes isso requer você assinar 1, 2, 3 revistas, vários jornais. Não, o que eu estou falando, o iPad, coloca todos os jornais e revistas lá. Você tem que cruzar as informações. Como tem certas publicações que têm uns posicionamentos mais sólidos, você tem que cruzar as informações para ver, para chegar à sua conclusão. Então não dá para ficar recebendo informação e achando que aquilo é a verdade. Você tem que chegar a uma análise, uma conclusão própria. Denise, aqui no B, por favor. Tá, eu vou ver. Ali na página 3, em politicologia, está lá a democracia mediática. É com E ou com I mesmo ali? Pode ser das duas formas. Pode ser? Legal. Embaixo ali, em legislação, tem a abolição da lei de imprensa. Você pode falar sobre isso? Então, a lei de imprensa ela foi abolida pelo STF sob o argumento de que estava defasada, foi uma lei criada na época da ditadura e hoje os casos de imprensa são regulados pela justiça comum. Então, para uma vertente de jornalistas, isso foi uma perda porque... O ponto ali que se discute é sobre o direito de resposta. Na lei de imprensa, o direito de resposta estava regulamentado, ou seja, então havia diretrizes para você ter esse direito. Quando você pede direito de resposta, numa publicação, por exemplo, no jornal, você tem que ocupar o espaço que a informação que te ofendeu tinha. Então, se eu publiquei uma matéria em meia página, eu tenho que publicar o direito de resposta em meia página também, com o mesmo tipo de letra. Na TV, eu tenho que ter o direito de resposta no mesmo tempo que a informação anterior saiu. E com a justiça comum, isso ficou meio solto, em termos de direito de resposta. Então, muitos jornalistas criticam a abolição da lei de imprensa em razão disso. Apesar de que havia muitos pontos que ela estava defasada, porque foi uma lei criada na época da ditadura, né? Então, assim, principalmente os jornalistas do sindicato, nos debates que eu acompanho, eles criticam muito isso. Eu queria saber o seu posicionamento sobre duas questões, Denise. Uma foi aquela abolição, nem tão recente assim, a abolição da exigência do diploma de jornalista, né, para exercer a profissão. E sobre uma polêmica que teve com um livro que foi publicado chamado Privataria Tucana, que deu um problema na mídia, enfim, acusando o Serra e várias outras coisas, né? Qual a sua opinião sobre essas duas questões? Sobre a abolição do diploma, eu sou a favor do diploma de jornalista. Até porque eu acho que foi um golpe na categoria. Você não exigir diploma faz com que qualquer pessoa possa exercer. Às vezes essa pessoa não está preparada. É uma concorrência desleal. Exatamente. Isso para o empresário não se incomoda muito com isso, porque ele pode pagar um salário mais baixo para quem não é formado. Então isso assim, é ruim para nós, porque nós perdemos a força salarial e a seriedade também. Apesar que as maiores empresas, elas exigem diploma. Mas minha preocupação são com a imprensa do interior, onde você pode colocar qualquer pessoa ali para ser um assessor de imprensa, para trabalhar no jornal. Os parentes do prefeito. Exatamente. E aí começa a comprometer o trabalho. Denise, aqui peraí, faltou Privataria Tucana. Sobre o livro da privataria. A privataria, exatamente. É um ponto de vista, eu não cheguei a ler o livro ainda, eu até fiz isso comprar agora nas férias. A imprensa não fala nada disso, realmente é engraçado. Essa questão. Porque não tem liberdade. Por que é o interesse, né? É o interesse. Eu tenho o livro, já anotei algumas coisas do livro. Agora, tem muita coisa lá que precisava de mais definição e mais provas. Sim, falar por falar é fácil. Outra coisa estranha também no livro. Por que demorou tanto a sair? Ele falou porque demorou 10 anos que eu estava fazendo pesquisa. Na minha terra, isso não cola. Parece coisa de Minas Gerais.
Enquanto a mídia de massa... É estranho. Agora, por que não falou? Pode ser que a mídia não esteja falando, porque o negócio chegou, é serôdico, como nós chamamos. Quer dizer, chegou atrasado, muito depois eu acho que não foi isso, mas interesse mesmo. Denise. Interesse, né? Na internet, como que a internet é, entre aspas, livre, né? Então, eles discutem muito isso. Você pega o Twitter, Facebook, sites, eles estão questionando muito. Mas agora, veja, a imprensa, às vezes, se o negócio é atrasado, já criou barba. Então, já não é mais. Tem a questão da... Isso aí vira barriga. Se a pessoa começar a falar na imprensa, seria uma barriga. Eu acho que também o problema aí é esse. Parte pode ser, sim, mas eu acho que o interesse... O livro precisava de mais especificações. Você já viu o livro? Já folhei. Pois é. Não tem que ler. Precisa de mais especificação. Certas coisas precisam clarear mais. O negócio está um pouco turvo. Ele aqui demorou para chegar, não sei se já chegou, quando eu procurei assim que saiu... Ele escreve muito bem, o cara. Ele é muito bom para escrever. Mas eu tenho mais uma última pergunta, Denise. Na página 2, em Teoriologia, você fala da teoria do agendamento. Você pode explicar para mim? Sim. Essa é uma teoria do jornalismo, nós estudamos na academia. Ela diz que a mídia agenda os assuntos pelos quais nós discutimos. Então, ela causa um agendamento dos assuntos que nós vamos discutir. Então, pela repetição, você assiste um telejornal de uma emissora, assiste da outra, você vai ver que os assuntos são bem parecidos, os temas das matérias. E isso acaba agendando nossas conversas. Então, na medida que eu assisti uma novela, por exemplo, eu vi um telejornal sobre um assunto, aí eu vou comentar com a Rosa, por exemplo. Olha, o que você acha daquilo? Então, a mídia tem o poder de agendar o que a gente vai discutir, dependendo como você se relaciona com a mídia, né? Ela pauta a vida da gente. Exatamente. Ela pauta, pelo espaço que ela toma hoje, a dimensão que ela tem hoje na sociedade, ela pauta o que eu vou discutir. Então, você presta atenção no teu dia a dia, quantos assuntos você discute com as outras pessoas que foi veiculado na televisão, saiu na internet. Essa que é a teoria do agendamento. Agora, o professor Pedro vai responder a pergunta que ele chegou. Pode falar. Repete tudo aí. Responda como se tivesse chegado agora. Gostaria de começar a fazer a TENEPS e estou me organizando para isso. Alguma vez o professor Pedro comentou a maneira de como se organizou para ser professor de Conscienciologia e estudar medicina. No meu caso, dependendo do dia, devo ficar o turno completo e algumas vezes até dormir no hospital. Gostaria de saber de que modo se interfere na TENEPS e se é só para veteranos, se é só os veteranos que podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que posso me organizar intrafisicamente, mas ignoro como o fato de não estar ainda na fase executiva repercute na instalação e fixação da TENEPS. Eu acho que você teria que ver o seu caso específico, que área da medicina você tá seguindo. Enquanto eu estava estudando medicina, eu não comecei a fazer a TENEPS. Eu só comecei quando eu tive assim, um vislumbre de como seria o meu dia a dia na prática. Isso se deu a partir da metade para frente da residência. Então, como eu não teria plantões noturnos, seria muito... essa condição seria uma condição exceção, aí eu optei por começar a TENEPS. Mas se na sua especialidade há uma demanda muito grande por plantões, ou seja, você vai ter que dormir fora da sua casa vários dias na semana, por exemplo, eu acho que vale a pena retardar esse início da TENEPS para quando a sua vida estiver mais assentada. Então eu veria isso como o que é conduta padrão e conduta exceção. E além disso, isso que você comentou também de se organizar ao máximo para poder priorizar e levar essas duas coisas de jeito. Obrigado. Muito bom. O senhor poderia falar um pouco sobre o holopensene da cidade de Natal? Natal carece mais de assistência tarística do que Foz do Iguaçu? Como potencializar as ações da intercâmbio no Nordeste e aproveitar a presença do serenão, da serenona, segundo o seu relato, nessa região? Lá é uma serenona que tem. Agora, o caso todo é o seguinte: vê o que é que faz, vamos ajudar o povo e viva o Nordeste. Todo mundo está pensando muito no Nordeste, a Dilma também está trabalhando muito para o Nordeste. Vamos fazer a nossa parte. E lá também tem o Nicoleles, tem também o outro nosso amigo que trabalha com eles lá, entende? O Siddhartha. Então, vamos ajudar aquilo que a gente puder. Fiz o CIP, curso integrado de projeciologia, no final do ano passado.
Esses dias tive uma projeção em que encontrei uma consciência enferma. Me ofereci para exteriorizar energia para ela e aceitou. Mas, quando exteriorizei, ficou muito e gritou muito e pareceu entrar em pânico. Me deixou confusa e assustada. A energia pode machucar alguém no extrafísico? Não, isso aí pode acontecer com tudo, né? A energia tem todos os resultados. Agora, quem errou na história foi você. Você não podia estar confusa e nem assustada. Se prepare mais para o assunto, que você está um pouco meio por fora da realidade. Vê se ajuste ao processo da assistência mais avançado. A verbetógrafa. O uso das mídias tem sido direcionado para a manutenção dos poderes já estabelecidos, sejam políticos, religiosos ou dos próprios donos dos veículos de comunicações. É sabido que existem os fatos e as múltiplas interpretações e manipulações dos fatos. Caso esteja de acordo com o exposto anteriormente, em sua opinião, o que podemos fazer para alterar esses usos espúrios das informações nas mídias em geral? Essa é uma questão complexa e tem a ver com essa que eu falei da dependência financeira dos veículos. Enquanto não surgir outro sistema de sustentar um veículo de comunicação, eu acho complicado minimizar isso. Porque a partir do momento que a imprensa ela é gerida por um sistema empresarial e ela precisa de dinheiro para sustentar, ela vai acabar fazendo concessões mínimas ou, dependendo do grau da empresa, vai ser mais concessão ou menos concessão. Então, com a chegada da internet, começa até a se discutir isso. Por exemplo, até que ponto hoje a internet ela vai sustentar com publicidade. Então, há um novo reordenamento econômico aí que pode surgir para ter essa sustentação. Até se ter o Wikileaks, que ele não vive de publicidade, de anunciante. Então, teria que ver novas formas de conseguir essa sustentação financeira. De repente, leitores contribuindo anonimamente com uma publicação, você criar uma cooperativa, uma ONG, que sustente isso, que não dependa de anunciantes. Mas, assim, é difícil você ficar longe de interesses, né? Porque, dependendo da relação que você tem com quem está sustentando financeiramente, vai ter um viés aí de interesse de divulgar a informação ou não. Mas teria que se criar um novo modelo econômico para gerir esse aparato. E talvez, assim, com a chegada da internet, você vê que está caindo muito a venda de jornais impressos, esse modelo econômico está sendo revisto, pode surgir outros vieses aí para manter esses aparatos, né? Porque é difícil, assim, mexer no que está hoje, nesse modelo tradicional da comunicação, sem a publicidade. É difícil sobreviver. Qual seria a saída? Já pensaram nisso? Como que um veículo sobrevive sem dinheiro? Complicado. Denise? Aqui na letra A. Denise, aí em Fatologia, página 1, tem o seguinte, nas duas primeiras linhas, o papel da mídia na formação de opinião, a função social do jornalismo e da publicidade, com a informação relevante. Então, tudo isso é muito importante. Quando um jornalista ele faz uma entrevista sobre uma determinada matéria, no caso, houve mais ou menos no finalzinho do ano uma matéria com relação à violência e os problemas da escola, né, da rede estadual. E aí vários professores foram entrevistados com relação aos problemas que eles enfrentavam na sala de aula, na escola, né, com os alunos. E não foi essas entrevistas, elas não saíram na íntegra. Eu observei que os fatos mais importantes, relevantes e que tinham um peso muito grande com relação à opinião pública foram retirados. Então, seria por quê? Qual seria o peso maior? O comprometimento seria o grau de comprometimento que a mídia tem com relação ao Estado, aos políticos, e como fica no caso aí a informação relevante, né? Principal, mais importante, que aí vai ter um peso maior para o público, né?
da sociedade, que não foi passado. Foi na televisão isso? Sim, eu acho que é RPC. Ah, sim. A entrevista foi promovida por eles, né? E eles cortaram e deixaram partes sem muita importância, né? Então, até que ponto esse papel da mídia na formação de opinião é sério, né? Com a função social do jornalismo e a informação relevante. Sim. Como funciona isso? Eles informam realmente a realidade ou só arrumam e colocam da forma que eles acham melhor? A questão da televisão é mais complexa porque nós temos um tempo muito limitado. Então, meu trabalho, eu sou jornalista de jornal impresso, mas eu trabalho dentro de uma emissora de televisão. Então, eu acompanho muito o dia a dia dos repórteres e do pessoal. Então, eles saem à rua, às vezes eles ficam 1 hora fazendo uma matéria, mas vai ao ar 1 minuto daquela 1 hora que eles fazem. Então, eles colhem 3, 4 entrevistas. Então, em razão do tempo, isso acaba complicando na hora de editar. Não tem como... O que foi visto não foi isso, porque foi uma semana inteira colocando informações. E não tinham informações reais do que realmente acontecia no dia a dia na escola, né? O que passou foi a informação de que mascararam a ideia principal, as informações, né, que realmente existia. Né, de situações bem críticas que não foram mostradas. Aí... né, colocaram partes fúteis, assim, bem insignificantes. E foi uma semana inteira de matéria. Então, o que passou não foi essa questão de pouco tempo, não. Foi mesmo de priorização da informação, da realidade. Daí teria que ver a linha editorial do veículo, né? Porque há uma escolha editorial, há uma escolha de entrevistas, há uma escolha de conduta. Então, aquilo que nós falamos que o jornalismo, nós enquanto repórteres somos isentos, isso é um mito, né? Até eu cito aqui no verbete. Então, a partir do momento que você chega com o material da rua, o editor vai dar o tom. Então, pode ser a escolha dele. Isso em todos os veículos é assim. Eu sou repórter, escrevi a matéria, mas o editor, se ele quiser mudar o tom, não estou dizendo manipular, ele quer dar esse tom. Às vezes nós conversamos, eu faço a matéria, então vai por aí. Isso não é uma manipulação, é uma escolha, é um ponto de vista, você quer dar uma abordagem que você quer dar naquela matéria. Então pode ter sido uma escolha. E aí teve que avaliar mesmo, né? Porque enquanto sujeitos sociais, cada um vai ter um ponto de vista, uma impressão sobre aquela realidade. Então, às vezes, o que foi captado lá no momento foi a impressão que o repórter teve. Às vezes não teve essa impressão que as pessoas que estavam vivenciando tiveram, né? Então é muito relativo isso. Eu encontrei com esse repórter e ele colocou que nem tudo ele poderia colocar. Então a ideia que passou é que, como eram informações que dizia respeito à rede do Estado, né, de educação, então poderia ser que houvesse uma ligação com essa questão do comprometimento, né, com o Estado, com o governo. Exatamente. Que eles iriam ficar mal se passasse a realidade. Exatamente. Cada caso é um caso, né? Então tem que verificar. Pode ter havido uma omissão em razão de quê? Em razão de que esse veículo aí pode ter certo comprometimento, pode ser isso. Então a gente tem que avaliar bem se foi uma escolha editorial ou se foi uma pressão por ter algum comprometimento com o governo, né? Cada caso é um caso, pode ter isso sim. Então, como é que fica a informação verídica, real, verdadeira? O público, ele não vai ter essa informação. Não, a gente não pode ser assim, também pessimista, dizendo que toda a informação é manipulada, cortada. Às vezes um jornalismo é muito omisso, em razão dessa estrutura que eu estou dizendo, né? É uma empresa, ela tem interesses, ela depende de dinheiro, do governo. Então, às vezes, vai ter esse prejuízo mesmo. Por isso que eu recomendo, assinem mais de uma publicação, se possível, assistam mais de um telejornal, para você ficar bem informado. Porque cada veículo vai ter seu interesse, e às vezes ele pode se omitir, né? Não mostrar a mesma realidade. Infelizmente, é assim. Acontece mesmo. Aí o leitor, o telespectador acaba caindo no prejuízo, né? Denise, aqui no ar...
continuar. Denise, parabéns pelo verbete, tá? Obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje e estar sendo apresentado esse tema. Tá? Eu sou voluntária em Florianópolis, no IPC, na área de livraria e comunicação também. Sim. Aí nós temos agora, desde setembro, um espaço na TV Floripa, que é um canal comunitário, né? E aí a gente faz entrevista com os professores da Conscienciologia. E procuramos, assim, utilizar o princípio da descrença, né? Divulgar livros durante a entrevista e tal. Agora a pergunta é, como é que você recomenda, né? Qual seria a melhor maneira de estar levando informação sobre a Conscienciologia? E também, assim, em relação aos neologismos, qual é o limite entre estar usando o neologismo, entre evitar esse uso, ser mais acessível, e também, às vezes, o uso do neologismo pode estar acessando intermissivistas, né? Então, como é que você vê esse limite, né? E qual é a forma de daí ser mais assistencial? Estar atento ali ao campo que forma, ao contato com os amparadores, né? Todo o holopensene que tem ali favorável a esse trabalho. Como é que você vê isso? Acho que tem que ter um equilíbrio, também não eliminar todo o neologismo, que pode ser uma senha, como você está dizendo, porque na imprensa, qual que é a recomendação da linguagem jornalística? Para nós mesmos, convencionalmente, escreva o mais coloquial possível para que todas as pessoas entendam, para você acessar o maior número de pessoas. Então, convencionalmente, nós já temos essa conduta. Então, enquanto Conscienciologia, eu acho que tem que pensar nisso também. Então, você dá uma entrevista, explica o conceito e inclui neologismo, mas desde que você explique esse neologismo. Mas use termos coloquiais também para causar um rapport aí com a pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Uma das técnicas que a gente recomenda num caso desse é o seguinte: televisão fala para analfabetos. Sabe, a maioria dos telespectadores são considerados analfabetos para a TV. Agora, então, o que você faz? Você traduz na linguagem popular a linguagem científica, acabou, tudo fica melhor. Então você fala uma coisa em ciência e fala, ó, isso na linguagem popular é isso, acabou. Você joga tudo na cara de todo mundo, ninguém vai poder reclamar. Claro, a gente procura fazer. Eu falo isso às vezes, ou já falei muitas vezes na televisão, no Brasil e no exterior desse jeito. É o que dá certo, porque aí você responde a todo mundo. Entende? Lembre-se, televisão é para analfabetos. É a caixa de fazer doido. Está de lá para Ponte Preta. Esse canal lá, TV Floripa, é um canal comunitário, mas é uma TV a cabo, então são assinantes que assistem e também é passada ao vivo pela internet, então todos podem assistir, né? E no site da TV, daqui a pouco eu divulgo aqui o site, mas e também está no YouTube, né? Canal IPC Florianópolis. Aí o IPC está criando um espaço para divulgar os vídeos que aí vão ser divulgados. Agora, seria bom vocês verem a TV Complex, lá do Tom Martins. A gente falou com o Tom Martins, com a Kíria, para fazer um contato. Ele dá aula sobre o assunto, já faz muito tempo. Mas toda a informação que vier ajuda. Obrigada. Denise, aqui, não sei se você vai concordar que até certo ponto é um paradoxo que você tem, quanto mais pessoas você acessa, a mídia ela vai ficando mais apelativa, assim, você vê que você não tem a mesma qualidade de que quanto você tinha quando era só retida, assim, as artes, a cultura, os livros, era retida para uma parte da população, para a elite. Como é que você vê uma forma de estar melhorando a qualidade desse holopensene midiático, mesmo com o dinheiro por trás? Quer dizer, o dinheiro ele quer acessar mais pessoas, né? Que é a propaganda do produto. Sim. Como é que você vê uma forma de você melhorar essa condição? Eu acho que aí que nós caímos na reeducação da consciência. A mídia é um aparato, mas quem está por trás da mídia são as consciências. Então, quanto mais assim reeducada a consciência, mais esclarecida, ela vai fazer um melhor uso da mídia. E a partir disso ela não vai mais retroalimentar essa questão nosográfica, essa questão sensacionalista. Perdeu a audiência, a mídia vai mudar. Então se critica muito a imprensa, mas quem está retroalimentando essa imprensa, esses programas sensacionalistas? Somos nós, assim, né? Então a consciência retroalimenta. A partir do momento que nós temos mais educação, mais esclarecimento, eu vou desligar o canal, eu não vou perder meu tempo vendo aquilo. Então tudo cai na... Por isso que a Conscienciologia é importante, né? Tudo cai na consciência. Denise, aqui atrás. Aqui, ó. Eu queria sugerir em fatologia 2 pontos. O primeiro é com relação ao jabá. Eu sei que está exposto aqui, tem um ponto aqui que fala sobre o jornalismo na categoria de prestação de serviços, mas eu acho que fica mais impactante e mais claro colocar o jabá, né, com a forma de movimentar, né, o capitalismo movimentando a mídia.
o tempo todo. Essa prestação de serviço, quando eu coloquei, eu pensei na questão de você fazer uma prestação de serviço mesmo. Pega, por exemplo, vésperas de feriado, você vai publicar quais bancos, quando o banco vai fechar, quando o banco vai abrir, qual o movimento que se estima em certas rodovias, é esse tipo de prestação de serviço que eu falei. O jabá, para quem não... é um jargão do jornalismo, é você receber algo em troca para fazer uma matéria. Então, é um pouquinho diferente assim na categoria, no meu ponto de vista. Mas isso existe no jornalismo, para quem não conhece. Então, você faz uma notícia, assim, veicula uma matéria e você recebe um brinde, algo em troca para fazer aquilo. Muitos veículos têm princípios editoriais que não aceitam esse tipo de concessão. Muitos deles. Então, aí varia da seriedade da empresa. Outro ponto que eu queria sugerir, ainda em fatologia, eu não sei como é que você vai organizar isso, tá? Mas é um fato que está bastante crescente dentro do ambiente das escolas. Eu sou professor de ensino médio e ensino fundamental, e o que eu percebo é uma alienação muito grande dos jovens pela adicção que está começando a haver com relação a dispositivos móveis. Sim, sim. BlackBerry, iPod, iPad, enfim. E, quer dizer, os alunos eles vão para o recreio e eles não interagem entre si diretamente. Eles ficam se comunicando entre si pelo Messenger que tem nesses dispositivos móveis. E isso está, assim, cada vez mais crescente. Então, acho que, de repente, valeria a pena de organizar isso aí. Eu coloquei até uma inspiração aqui, adicção aos dispositivos móveis pelos jovens nas escolas em substituição à leitura. Antigamente se via mais jovem lendo, batendo papo. Hoje em dia um ansiosismo muito grande de chegar na hora do recreio para poder se comunicar com gente que às vezes está na mesma escola, que está no mesmo quarteirão ali, né? E em substituição à conversa, à interação mais direta, mais pessoal, a presencial, né? Então, isso é interessante, sim. É algo preocupante mesmo. Nós vemos até nas faculdades isso. Então, essa interação, você está na mesma sala de aula e você conversa pelo celular com o teu colega. Então, é a cultura da internet que está trazendo novos comportamentos, novos valores. E isso a gente tem que questionar, né? Até que ponto é válido, como tentar, assim, cortar um pouco isso. Professora Denise, no Congresso de Empreendedorismo, promovido pelo IPC em Manaus, em novembro último, Luiz Ribeiro, radialista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, na sua conferência informou: conscienciologia é notícia. De que modo você analisa a aceitação da abordagem conscienciológica nos meios de comunicação e o impacto da conscienciologia na mídia? Olha, essa questão da aceitação... Isso é Eliane Stedley que está perguntando. Eliane Stedley. Essa aceitação tem a ver muito com como que você faz abordagem ao jornalista para apresentar a ideia. Então, dependendo como é feita essa abordagem, você pode ser bem aceito ou não. Mas, assim, há muitos jornalistas, há muita resistência ainda, porque eles não entendem o paradigma consciencial, acham que isso não é válido. Então, é um trabalho que, aos poucos, nós estamos, assim, abrindo picada, que acho que tende a melhorar. Mas vai muito como nós fazemos a abordagem. Por isso que é importante ter esse equilíbrio, você apresentar um release, assim, não com muito neologismo. Se tiver neologismo, tem que ter também, porque eu acho que é uma senha, mas explicar esse neologismo, ter um diálogo com os jornalistas, ir às redações para fazer essa abordagem, conhecer os jornalistas, e eu acho que isso tende a melhorar se for feito dessa forma. E a Conscienciologia está ganhando o espaço, né? Se for ver em relação aos últimos anos, por exemplo, aqui em Foz, nós temos uma coluna fixa no jornal local. Então, é questão de ir atrás. Eu acho que está crescendo a aceitação, já tivemos presença em mídia nacional, está melhorando, mas eu acho que tem que ter lucidez para como se faz a abordagem ao jornalista. Professor e verbetógrafa, vocês chegam a considerar os comentários de Olavo de Carvalho sobre a dominação da esquerda no Brasil e na América Latina? Falaram que no Brasil temos liberdade maior que nos Estados Unidos. Mas por que não existe de forma mais ampla os jornais, livros e pensamentos de direita e conservadorismo no Brasil e na imprensa brasileira? Eu, pelo menos, não conheço um livro atual que tenha pensamento de direita.
Eu vou falar a minha parte, depois você fala a sua. O Olavo de Carvalho foi embora porque ele combatia só as esquerdas no Brasil e não falava do resto. A vida dele toda foi essa. A gente que acompanhou muita coisa dele foi isso. Ele foi embora, ele está nos Estados Unidos atualmente, que eu saiba, ele não está aqui mais. Quer dizer, ele foi embora, igual aquele deputado também, que foi embora aí uma temporada fora porque o povo está querendo matá-lo. Parece que o Olavo de Carvalho recebeu até ameaça de morte, uma opção de coisa. Agora, o que se passa? Por que eu acho que aqui nós temos liberdade? Eu estou vivo. E estou metendo o pau nessas coisas há 60 anos, estou vivo. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eles tinham aquela argola aqui, outra no pulso lá, do jeito que aconteceu com o Norberto Kepp. E outra coisa, eu garanto para você que o Olavo de Carvalho não vai falar nada contra os Estados Unidos lá. Porque se ele falar, na mesma hora a CIA dá um jeito nele, como deram com o Norberto Kepp, que teve que fugir. Então, veja, não vale a pena, não adianta falar. Agora, esse negócio de esquerda e direita, isso também é besteira, tem muita gente que não considera isso mais. Ou as pessoas têm uma política mais ou menos cosmoética, ou não tem política cosmoética, então ela é anticosmoética. Isso é que interessa, não interessa qual rótulo, a situação, o que quer que faz, etc. Outra coisa, estão ajudando a humanidade ou não estão? A maioria entra na política para ajudar o próprio bolso, mais nada. E arranja o poder para aumentar o dinheiro, o patrimônio. Então, é o que a gente vê aqui no Brasil. Todo mundo está falando isso, a imprensa vinha falando isso. Olha o mensalão, quantos anos estão aí, como é que é? Cadê o povo na cadeia? Olha o povo tudo aí, com a mesma força. Então, a gente tem que falar nisso. Agora, esse processo de direita, isso é secundário e bobo. Vocês sabiam que a última notícia de ontem, agora, é que o Chile proibiu falar em ditadura da época do Pinochet. Tem que falar que foi um regime militar. A palavra ditadura não pode ser usada mais nas escolas. Besteira tudo isso. Tudo estão adoçando a situação, edulcorando a situação, eufemismo de todo jeito. A vovozinha para esse povo todo. Mas o que você acha? Exatamente. Sobre a questão do Olavo de Carvalho, tem um site, a Mídia Sem Máscara, ele tem até uma conta no Twitter. Quem tiver interesse dá para acompanhar pela internet os artigos que ele posta. E ele acusa, né, a imprensa de ter assim, vários jornalistas com esse viés de esquerda. Mas, ao mesmo tempo, é uma contradição. Os jornalistas, quem é de esquerda acusa a imprensa de ser de direita. Então, é complicado isso, né? Um acusa o outro. Eles acham que a Veja é da direita. Exatamente, a Veja está achada como reacionária. A Carta Capital seria da esquerda. Isso. Ou melhor, a Carta Capital é vendida para o PT. E a Veja combate o PT. Exatamente. No Brasil, atualmente, é isso. Gostaria que fosse feita uma relação entre o processo de ideologismo crescente na América Latina e o controle de imprensa. Notando que atualmente a Venezuela, conduzida pelo presidente Hugo Chávez, ele está falando presidente, não podia falar o ditador Hugo Chávez, passou por um processo de censura e controle da mídia. Demais países, Coreia do Norte, China e Cuba, apresentam manietados as suas ideologias marxistas e tendência absoluta do controle da informação. De que modo a Conscienciologia encara o mesmo e crescente processo ideológico do Brasil, conduzido principalmente por partido da ideologia de Marx e Gramsci? Olha, o que eu vejo é o seguinte, Marx já está enterrado, já acabou, o comunismo já era, esse povo é tudo retardatário. Eles descobriram certas coisas, ainda estão querendo defender o negócio até agora, porque está dando dinheiro. Então o processo, enquanto der dinheiro, a pessoa coloca o cadáver vivo. Qualquer bobagem que tenha do passado, o problema todo que está havendo no Brasil é isso. Agora, o Hugo Chávez é um verdadeiro, aquele que o nosso amigo escreveu, os idiotas sul-americanos, que tem uma porção deles. Entre esses tem esse povo todo aí, que a gente não sabe. São os idiotas do estado sul-americano. É um fato isso aí. E essas coisas existem. Agora, o que se passa? Ele é um cara inteligente, mas usa condições perfeitamente patológicas, o Hugo Chávez. Ele não é muito correto, falta algum parafuso em alguma coisa dele, que poderia fazer isso muito melhor. Agora, parece que o que faltou nele é o seguinte, ele era um bom estudante, mas ele não estudou tudo, entende? Eu acho que faltou mais formação intelectual para o homem.
Se ele tivesse, ele sairia melhor, até para defender o esquerdismo dele, Fidel Castro e etc. Tal. Agora, esse povo, Fidel Castro, Hugo Chávez, tudo isso já era jornal de ontem. Agora para você, Crescendologia, página 2, final da primeira linha. Poderia ampliar o crescendo homeostático, informação, recepção, esclarecimento? Mais positiva da mídia, porque apesar de predominar esse aspecto negativo, há matérias que trazem um esclarecimento sobre saúde. Então, muitas reportagens que nós lemos em revistas, assistimos em televisão, isso ela provoca um esclarecimento dos receptores. Então, tem esse aspecto positivo. Você informa, você recebe aquela informação e você se esclarece a partir daquela informação. Então, crescendo um aspecto positivo da mídia. É nesse sentido que eu coloquei. Pode-se dizer que a mídia de hoje, guardada as devidas proporções, realiza o papel que o Vaticano realizou no passado? Não, eu acho que aí, eu vou falar a minha parte, depois você fala a sua. Eu acho que aí estão abusando da mídia. O Vaticano hoje, quer dizer, ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, é chamado o maior covil de pedófilos que existe na face da Terra em toda a história humana. Covil de pedófilos. A imprensa não é isso. Então vamos pensar bem. O que você acha? Todo mundo fala mal da imprensa, mas aquilo falando, quem retroalimenta essa imprensa são as consciências. E há aspectos positivos na imprensa. Então há matérias que são esclarecedoras, que servem de alerta. Não dá para falar que tudo é negativo. Então, assim, a tendência é melhorar. Com a melhoria do nível consciencial, a imprensa vai melhorar também. Por isso que é importante a educação, o esclarecimento. A gente tem que trabalhar com a consciência. Porque quem faz a comunicação é a consciência, né? Agora aqui, o Cláudio Monteiro, seu colega. Não veja a publicidade como sendo a vilã. A dificuldade toda é que a imprensa espelha toda a anticosmoética da sociedade. Vejo também a urgência do surgimento de novas iniciativas para valorizar o uso ético da mídia e a abertura de espaço para todos os grupos organizados e principalmente para aqueles que precisam de ajuda. A função social do jornalismo é reconhecida por quem? Eis aí o foco principal. Os jornalistas morrem muito jovens, ficam reféns da adrenalina e de pressões enormes. Nesse causa a necessidade do reconhecimento externo é fator essencial. Concorda você? Ele fala que a publicidade... Eu não concordo muito com essa questão que ele falou da publicidade. A publicidade influencia mesmo, porque o veículo precisa de anúncio, precisa de dinheiro. E certos veículos, como eu disse, abrem mão de criticar, né? A professora Malo falou a questão do alcoolismo, porque está dependendo do anúncio lá de uma empresa que vende cerveja. Então, infelizmente, eu acho que a publicidade ela tem um peso importante aí na questão do jornalismo. Professor, fui passar minhas férias na Bahia e me lembrei muito do senhor. O ONU Pensando no Lugar me ajudou para avaliar o nível evolutivo que me encontro. O alto índice do abuso do consumo de bebidas alcoólicas é impressionante. Como nós fizemos parte desse contexto, fomos ignorados, tanto em restaurante, praia e outros lugares. Quase fomos expulsos inconscientemente. Queria que o senhor contasse sua experiência na Bahia. Quando foi dar curso lá? Escuta, eu dei vários cursos na Bahia. Agora, o último que eu dei foi muito engraçado, um dos últimos. Era um curso sobre sexomática. E eu, no sábado, que eu ia dar para as mulheres. Então, comecei a dar o curso no local. Mas a hora que eu cheguei lá, eu falei com eles, olha aqui, deve ter havido alguém que esteve aqui, um xamã, ou gente de candomblé, que o ambiente está muito pesado. Vocês precisam ter cuidado, porque é capaz de acontecer alguns efeitos físicos aqui. Se tiver, eu peço para vocês, isso é as mulheres todas do curso,
Vocês ficam tranquilos, vamos sair devagar quando precisar. Se eu ver que vai haver alguma coisa, eu falo para vocês. Serão, às vezes, 2, 3 horas cada curso desse. Depois que passar 2 horas, eu falei com o povo, vocês agora saem, porque o processo das energias está achando ruim, vão começar a explodir umas coisitas aqui. Eu falei, o condicionador de ar atrás de mim, pá! Atrás de mim. Aí o povo saiu do jeito que eu falei, tudo direitinho, etc. E aí começaram, todos os aparelhos começaram a estourar, e estourou depois o acumulador de eletricidade na rua, mas saiu um pedaço, tudo quanto é lado na rua. Aí a turma queria saber como é que ia ser o curso no outro dia. Eu falei assim, nós vamos aparecer aqui. Se amanhã não vai chover, o serviço de meteorologia já falou, amanhã não vai chover, amanhã é domingo, nós vamos dar o curso aqui no jardim. Não interessa que explodiu tudo, vamos insistir. E tudo isso aconteceu. Agora, deu um trabalho danado, porque estourou tudo lá, aparelhos, e depois o acumulador de energia que estava em cima do poste, estourou todo. Deu problema, pegou fogo, aquelas coisas todas lá. Agora, a Salvador é brabo. Tem aquele lugar, por exemplo, que eu fui lá para inaugurar um grande local de recepção do público, que é um salão de convenções, um prédio que foi feito para isso. Um dos primeiros, talvez naquele caso lá, era o primeiro grande evento que havia. E o cara, que era um sujeito do México que cuidava dos eventos, me pediu para eu ir em primeiro lugar. Inclusive tinha um hotel que ia ser inaugurado concomitantemente, tudo junto. E eu então fui junto com a minha mulher e o povo está comigo, o primeiro lá, inquilino da história. E eu cheguei então, vi as bobagens todas que tinha no hotel novo, etc. Aí me chamaram para dar opinião sobre o assunto, consertaram o hotel depois, que eu fiquei sabendo tudo isso. Mas teve um caso engraçado lá. Quando eu estava atendendo o povo, que eles me davam uma praça para atender o povo, então eu falava com aquele monte de gente tudo aberto. Aí era mais ou menos meia-noite, já era para fechar o trabalho, que eles iam fechar depois da meia-noite. Então, eu estava lá, e aqui no meio, na praça pública, dentro do edifício, quando passa um casal, e eu estava trabalhando com o povo, com as energias, para mostrar o processo da projetabilidade lúcida com energia. Então eu falei assim, olha, vê se vocês sentem a energia aí. Então eu ia até lá e saía. Uma mulher foi passando e viu que eu era uma pessoa dupla. E começou a gritar, o homem é duplo, o homem tem 2 homens num só. Ah! E começou a gritar, agora a mulher era gorda, caiu no chão, foi um escândalo, aquilo terminou a noite lá. Agora lá tinha disso tudo, todo dia tinha alguma coisa nessas, era um evento desse tipo, você está entendendo, que aparecia de tudo ali. Por exemplo, lá era muito engraçado porque vamos dizer, várias daquelas equipes que atendiam o povo, eles me chamavam para ir antes para limpar o ambiente deles, entendeu? Mas muito tipo de pessoa, de todo jeito, porque tinha aquela série de locais de atendimento, entende? Então tinha que ver o que era bom, o que não era. E eles então me pediam para ir junto para limpar os ambientes, porque a Bahia não é fácil. Das capitais do Brasil, é a mais poltergeística que existe. É a que dá mais problema de assombramento e processo de efeito físico negativo que tem é Salvador. Não tem outra. Não há. Nem o Rio de Janeiro, São Paulo, que tem muito mais habitantes, não é assim. Salvador é difícil mesmo. Então, o que a nossa amiga viu é justamente isso. Ela estava com a família, por isso que ela está sentindo um problema no osso. Agora, outra coisa. Lá, por exemplo, em Salvador, a minha mulher, numa das viagens que eu fiz lá, foi assaltada pelo taxista. E outra coisa, gente, eu não procurei a polícia nem nada, porque senão poderia dar tiro. O cara avisou para ela, não procura a polícia, porque nós temos uma armação aí, tem um regimento para tomar conta disso.
assaltaram, levaram dinheiro, umas coisas dela, o próprio cara, e sumiu. Agora, a gente sabia qual era o número do táxi, mas ninguém falou nada. É o melhor não falar. Quem falou, não adianta ir à polícia, que nós mandamos na polícia. Esse é o cara falando para a minha mulher. Agora a minha mulher falou assim, eu não vou voltar aqui mais não. Eu falei, você está certo. Ela não volta. Ela nunca mais voltou. Agora, a verbetógrafa. Quais foram as suas ações mais significativas para reverter o holopensene midiático? Olha, no meu dia a dia profissional, estou inserida num holopensene midiático, eu, às vezes, sigo alguns princípios na definição de matérias. Então, nós sugerimos algumas matérias para fazer. E eu penso, às vezes, qual benefício vai trazer essa matéria assim, para a maioria das pessoas. Então, eu sigo alguns princípios para não cair nesse holopensene. Um deles é pensar em sugestões de matérias que sirvam de alerta para as autoridades, que tragam mais esclarecimentos para as pessoas, que apontem deficiências assim, a serem melhoradas. E aqui, como eu estou numa região de fronteira, eu trabalho muito com matéria de segurança. Então, quem acompanha o meu trabalho vai perceber isso. Eu estou inserida muito assim no holopensene e até assim bélico às vezes, tanta matéria de segurança que eu faço. Mas eu procuro reverter isso de uma outra forma, assim, para alertar, né? Que sirva como alerta. Denise, oi, Marilza aqui no C. Sim. Parabéns pelo verbete, obrigada. É bom te ver aí, porque é uma experiência muito positiva, né? Ô, Denise, em parafatologia, você colocou a prontidão para assistir às consciências doentias evocadas. E no último crescendo, você coloca o crescendo evocação, assimilação e assistência. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, o seu crescendo profissional, já que a gente viu aqui que o jornalismo, ela também é uma profissão que você precisa ter cuidado para manter a sua ética pessoal, os seus valores morais e desenvolver um bom trabalho. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa questão assistencial, o seu parapsiquismo, esse crescendo interno, consciencial que você teve na sua profissão. Sim, eu acho que nesse ponto de vista, a Conscienciologia me ajuda muito a ficar no jornalismo hoje. Porque eu sou repórter de campo, então não sou uma repórter que fica em redação. Às vezes eu fico alguns dias, mas eu faço trabalho de campo. Nesse trabalho de campo, nós interagimos com as mais diversas consciências. Interagimos com políticos, sabe? Vamos a lugares, às vezes, perigosos. E a Conscienciologia me ajudou muito nessa questão do equilíbrio homeostático, das técnicas energéticas, na desassimilação. Não que eu seja mestre nisso ainda, mas eu procuro aplicar. Eu acho que sem isso, eu não sei se eu estaria hoje no jornalismo, porque a pressão é muito grande, como você sabe. A pressão de pessoas, às vezes de leitores. Nós escrevemos coisas que às vezes agradam as pessoas, mas assim, não é a questão pessoal, mas você tem que fazer uma denúncia que vai ser melhor para todos, e tem muita gente que não gosta disso. E às vezes eu recebo telefonemas, sabe? Olha, não gostei, mas eu tenho que sustentar isso, tenho que sustentar meu argumento, minha posição. E nisso, a Conscienciologia ajuda bastante no equilíbrio energético, no discernimento, no posicionamento. Então, eu cresci muito, assim. Eu acho que hoje eu estou no jornalismo muito em parte em razão de conhecer as técnicas da Conscienciologia, porque é muita pressão. Então, nós temos muitos casos de colegas que tomam medicamentos, que precisam se equilibrar, não tem, às vezes não consegue por si mesmo, então acaba recorrendo a esse tipo de coisa, porque a pressão numa redação é imensa, nós temos que cumprir horários, então nós lidamos com várias pessoas, com temperamentos diferentes, algumas com temperamentos explosivos, é difícil. Então, nesse sentido, eu cresci muito. É uma oportunidade parapsíquica, porque você convive com o mundo. Você vai a inúmeros lugares, conhece inúmeras pessoas. Então, o contato, o rapport que você cria é imenso, tanto com leitores quanto com entrevistados. Então, você conhece o mundo, às vezes,
em 10 anos, assim. É inegável que a conscienciologia, suas técnicas energéticas, dão um suporte a qualquer profissional, né? Para sobreviver aí fora. Isso é inegável, realmente. Parabéns pelo verbete, muito obrigada pela informação, que eu acho que vai ajudar muito aos novos profissionais de qualquer área. Obrigada. Denise, aqui no A. Eu teria 2 perguntas para te fazer aqui no B. A primeira é voltando ao assunto do Luiz Ribeiro. Aqui. Eu tive a oportunidade de assisti-lo em 2 palestras, uma aqui no Summit e a outra em Manaus, onde ele fala sobre conscienciologia. A palestra dele é essa: conscienciologia é notícia, e ele argumenta que o que dá notícia é aquilo que é inovador, que não é feijão com arroz. E que o princípio da descrença coloca essa inovação em qualquer aspecto da vida que você for levar no dia a dia. E assim, é uma energia impressionante, assim, uma teática, um amparo, ele falando isso. Eles estão com um programa de mais de 10 anos, né, de audiência disparada no horário nobre na rádio. Eu te pergunto, o que você acha disso? Você concorda? Você tem experiência nesse sentido também? Da conscienciologia é notícia? De trabalhar assim com a conscienciologia e tendo essa verbação de que a conscienciologia realmente é possível você abordar qualquer assunto na mídia. Sim. É isso que eu falei. Conforme a abordagem que você faz e conforme o entendimento que o repórter tem, você pode pegar... No jornalismo nós usamos ganchos, né? Números, ganchos para você fazer disso uma notícia. Então, tantos fatos que ocorrem no dia a dia, e esses fatos têm paralelo com a conscienciologia. Então, você pode fazer uma abordagem com uma associação. Então, acho que esse trabalho que eles fazem ali no Rio, aqui tem uma rádio local também que exibe um programa diário, isso respalda assim, a conscienciologia e mostra que está tendo mais abertura na mídia, né? Então, dependendo da abordagem que você faz, é possível mesmo fazer essas associações e fazer com que a conscienciologia seja notícia, sim. Desde que seja feita por profissionais especializados, eu acho que é válido. Minha experiência enquanto notícia na conscienciologia é mais interna. Eu fiz alguns contatos com mídia, mas foi mais fazer o jornal aqui interno, mais para o público interno mesmo que eu trabalho. E assim, eu não tenho muita ênfase. A Comuniconsa agora está fazendo esse papel, né? Então, eles que estão trabalhando mais nessa área. Tá. Outra pergunta que eu queria fazer. Qual o efeito que você vê dos prêmios de jornalismo na questão do Glasnost entre os profissionais? A questão dos prêmios é uma faca de 2 gumes, porque muitos jornalistas fazem matérias pensando nos prêmios. Mas, por outro lado, é um incentivo também para que ocorram grandes reportagens, e essas reportagens muitas vezes trazem denúncias, né? Então, aí depende muito da intenção do profissional. Muitos jornalistas criticam assim, esse tipo de conduta porque é como se estivesse usando dinheiro para incentivar a reportagem, sendo que o jornalista já tem uma função pública, é de dever do jornalista fazer grandes reportagens, fazer investigações, mas às vezes ele faz isso em razão dos prêmios. Mas nós temos um problema no jornalismo, que é a estrutura organizacional. Então, para você ter uma equipe para trabalhar numa grande reportagem, você tem que abrir mão do profissional, às vezes, por meses. E muitos jornais não tem como bancar isso, você sustentar uma equipe de 4 profissionais para fazer uma investigação por 2 meses, 3 meses, que isso requer, né? Fazer uma matéria de peso requer tempo. E por isso que, às vezes, o jornalismo investigativo, ele não é tão valorizado hoje, porque você vai ter que dispor de recursos profissionais e as empresas não querem apostar nisso, porque isso custa, né? Tem custo, aí cai na questão econômica também. Mas, assim, em razão dos prêmios, muitos profissionais se motivam e tem havido trabalhos interessantes aí que resultaram em premiações. Então, aí depende da intenção mesmo. Você quer fazer a matéria por sua função jornalística ou você quer fazer para ser reconhecida pelo prêmio, né? Alô, Denise. Permite uma pergunta. Não vi referência nenhuma aqui sobre o jornalismo placa branca. A chapa branca? Chapa branca. Eu convivi muito com isso, inclusive fui um tempo um deles, mas não aguentei. Sim. Devido a alguma situação que a gente se viu.
Não, é interessante, sim, bem colocado. Acho que dá para inserir isso. Bem lembrado. Jornalista chapa branca. Denise. Oi? É um jargão, é também outro jargão. Aquela relação promíscua que a imprensa tem com o poder público. Então, ele não vai falar mal da prefeitura. Você abre o jornal, não tem nenhuma crítica, sabe, em relação à conduta da prefeitura, à conduta do governo. Sabe com quem você está falando? Então, esse chamado jornalismo chapa branca, ele não é um jornalismo crítico, ele só traz amenidade, só fala bem do prefeito, estou citando um exemplo. Faz média, só faz média. Isso é bem lembrado. A Carta Capital é chapa branca? Denise. Alguns veículos são, né? Denise. Oi, Denise. Renzo aqui. Só comentar que a gente está voltando aí com as publicações agora da Glocal, que não tinham, né? E uma delas é sobre educação midiática. Então, aquele trabalho que estava incipiente, depois eu vou te reapresentar para ver se a gente consegue somar mais um pouco, né? A Cassandra mandou um cartão de Natal dizendo que qualquer dia ela está aqui. Que ótimo. Tá certo? Que ótimo. Obrigado. Mas é isso. Vamos esperar então agora, mas quanto que são os dela? Aqui, ó. Ela falou que é muito, isso aqui é muito. De modo que esperamos isso aí. Você precisa de vir dar umas aulas aí mais sobre jornalismo. Que atualmente nós temos muitos jornalistas aqui, né? Tem chegado bastante, né, agora. Eles ampliaram, não foi? Então precisa dar um jeito nisso. Você, como a decana, aguenta firme. A sua posição, não tem saída. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 122 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 25 perguntas respondidas online, 63 votos presenciais, 24 votos online. Hoje temos 2 recados: Geraldo, Energometria, a CIP, Mariana, Imersão Laboratorial CAEC. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Pessoal, a gente quer explicar uma coisa hoje para vocês. Todo mês nós temos um número expressivo de assinaturas de adesões que vencem dos amigos da enciclopédia. Então vocês recebem na casa de vocês por e-mail um lembrete carinhoso, gentil, convidando vocês a renovarem. E isso é fundamental, porque o programa ele tem se mantido hoje com mais de 450 assinaturas, mas todo mês a gente corre o risco de ter uma queda, uma perda bem importante. Então, dentro do possível, que vocês puderem priorizar isso, renovem a sua assinatura, de preferência no mesmo mês em que ela venceu. E quem não é amigo, fica o convite para se tornar um amigo da enciclopédia. É só ligar para o 45 35 25 26 52 ou quem está aqui, ir diretamente na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da CIP, estou aqui para convidá-los a participar do curso Energometria. Você já identificou o seu perfil parapsíquico? É um curso sem pré-requisito, administrado pelo professor Mário Oliveira. Principais tópicos: força presencial, parapsiquismo no cotidiano, atos antiparapsiquismo, sensibilidade parapsíquica. O curso será realizado nos dias 28 e 29 de janeiro de 2012. Local: Auditório de Discernimento. Mais informações no telefone 3525-2652. Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC, em parceria com a Conscius, convida para o curso Imersão com Cobaia Laboratorial, que acontecerá do dia 23 a 29 de janeiro. Nós vamos começar a imersão de janeiro com Mater Pensene da auto-organização. Então, são 6 dias de experimentos laboratoriais e 1 dia de Cobaia. O interessante é falar que os créditos são ilimitados, então a pessoa pode fazer quanto laboratório ela conseguir nesse período de 1 semana. Tá? Então, maiores informações na recepção do CAEC. As vagas são limitadas. Obrigada.
O verbete eleito para amanhã é autocomprovação energossomática, especialidade para cogniciologia. Autora, professora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.